Os irmãos sabem quem escreveu o livro de Atos? Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos? Tem alguns irmãos que sabem, né? Esse microfone eu não estou gostando dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse microfone é meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de 19. Atos 19. Amém? Tão eloquente da Bíblia. Vamos aprender quem foi Apolo. Vamos lá na origem de Apolo, né? Teve um casal que discipulou Apolo. Esse irmão lembra quem foi? Um casal que discipulou Apolo. Irmãos, Atos, os irmãos perdoados, 18, tá? 18. Hoje a gente vai ler o 19, tem 19 também. Atos 18, 24. Primeira aparição dele na Bíblia. Toda a igreja contou? Amém. Os irmãos se encontrou, diz amém. Amém. Se for pelo menos a metade da conta, tá bom, irmãos. O mais eloquente da Bíblia. Sabe falar bem, prende a atenção do povo, é conhecedor da palavra. Ele não tropeça nas palavras, fala certinho, corretamente. Não tropeça na palavra. Mas ele estudou em um local estratégico. Vou mostrar para vocês onde ele estudou. Atos 18, 24. Amém? Amém? Vai dizer a palavra do Senhor. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente. Primeira característica: varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha que qualidade, irmãos. Um homem judeu, né? Não é isso? O que nós temos de informação aqui? Ele é um homem judeu. Nós sabemos que ele é judeu. Mas ele é natural da onde? Alexandria. Alguém sabe? Alexandria é uma cidade estratégica. Amém, irmãos? Põe a mão sobre a sua vida, vamos orar. Logo após, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus eterno, Pai. Pai, nos abençoe, meu Pai, nessa noite. Abre a nossa mente, Senhor, para que nós venhamos aprender da Tua palavra. Derrama sobre nós a Tua unção. Derrama sobre nós a Tua presença. Que nós estamos aqui não para agradar homens, mas para agradar o Senhor. Derrama sobre nós, meu Pai, o espírito de sabedoria. E que os nossos ouvidos venham estar atentos a ouvir a Tua voz. Me usa, Senhor, como instrumento. Fale comigo, Senhor. Que a minha boca venha ser, meu Pai, a Tua palavra apregoada neste lugar. E que a Tua unção venha exalar sobre este altar em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento, glorificando o Senhor. Hoje vai ser praticamente um estudo, tá? Quero dar um estudo sobre Apolo. Então vamos lá, igreja, preste atenção. Todo mundo prestando atenção, senão eu vou fazer pergunta e acabar o culto. Amém? Amém. Meus olhos estão atentos em vocês. Mexer no celular, tem pergunta depois. Amém? Todo mundo está atento. Chegou a Éfeso. Qual que é a cidade que ele estava? Éfeso. Um certo judeu, que nós sabemos que ele era judeu. Ele era chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria, vocês pesquisando em Alexandria, Alexandria era um lugar que ficava no Egito. Alexandria, quem conquistou Alexandria foi Alexandre o Grande. Para quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, que conquistou a cidade, então deve esse nome em homenagem a Alexandre, que foi um conquistador daquele lugar. E aquele lugar de Alexandria era um lugar cheio de estudos, cheio de livros. Sabe mais ou menos, aproximadamente, quantos pergaminhos tinha na cidade de Alexandria? Cerca de 40 mil a 700 mil livros. Pergaminhos.
Então era uma cidade que todos os lugares que passavam por Alexandria, porque tinha dentro daquela cidade uma expansão de livros. Quem gostava de ler, quem gostava de aprender, de tudo, irmão, tinha livro de tudo. Tinha livro de comida, tinha livro de embarcações, tinha livro dos evangelhos, tinha livro do Antigo Testamento, tinha livro de tudo que você quisesse, tinha lá. Era uma biblioteca gigante, era uma biblioteca enorme. Então, era uma cidade que chamava a sua atenção para os estudos. Então, Apolo nasceu nesse cenário. Apolo nasceu com esse conhecimento, por isso que ele era um homem eloquente, por isso que ele era um homem que falava bem, um homem que tinha uma dicção perfeita, um homem que chamava atenção pela sua forma de falar, sua forma de expressar. Ele conseguia prender as pessoas de uma forma que a gente não conseguia tirar os olhos. O mais difícil hoje para o pregador, se ele não tiver a presença de Deus, ele não consegue chamar a atenção do povo. Mas Apolo, preste atenção, na Bíblia vai dizer que nós temos que crescer como? É só no conhecimento? É só ler livro? O que é o conhecimento? O conhecimento é terreno ou espiritual? Então, o conhecimento, ele é natural. A gente conquista aqui na terra. E a graça? E a graça é espiritual. Então, Apolo tinha um grande conhecimento, preste atenção, Apolo tinha um grande conhecimento nas Escrituras, só que eu vou mostrar para você que ele não era perfeito, assim como eu, assim como você, ninguém é perfeito. Quem aqui acha que o conhecimento, a gente sabe de tudo? Pastor, eu sei de tudo, se eu perguntar, se eu falar, eu sei de todas as coisas. Tem alguém que sabe de tudo? De todas as coisas? Tem, Paulo? Não tem. Então a gente tem que ter a mente aberta para conhecer coisas novas. Nem a Bíblia você conhece ela. Você pode fazer teologia, você pode estudar livros separados, você pode estudar personagens separados, mas a Bíblia sempre vai ter algo novo para você aprender. Aleluia. Essa é ou não é? Você pode ler a mesma passagem, quando você lê de novo, Deus revela algo diferente. Outra pessoa pega aquela passagem, tem outra revelação diferente. Tem camadas. A Bíblia tem camadas. E quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais você busca a Deus, mais camada você vai sendo renovado. A Bíblia diz que a presença, a graça do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. É a razão de nós não sermos consumidos. Então, Apolo era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Quem é poderoso nas Escrituras? Era um homem que conhecia, que tinha conhecimento, tinha base bíblica. Um homem que pregava, que sabia do que ele estava pregando. Ele tinha conhecimento, mas ele tinha um conhecimento, somente a gente vai ver aqui logo após, ele tinha um conhecimento muito abrangente no Antigo Testamento. Alguns homens, alguns estudiosos e comentaristas vão dizer que provavelmente, isso aqui é uma informação importante, que provavelmente Apolo era um discípulo de João. João tinha vários discípulos, vários seguidores, sim ou não? João Batista. Dentre esses seguidores, provavelmente Apolo era um deles. A gente vai entender por quê. E a Bíblia diz que ele era poderoso, então ele sabia o que ele estava pregando. Ele sabia, ele dominava a arte da pregação. Ele dominava a arte de falar, de conversar, de dialogar, de persuasão. O que é persuasão? Convencimento. Ele conseguia convencer a pessoa do que ele estava pregando era verdadeiro. Isso chamava a atenção do povo. Onde ele pregava, se reunia várias pessoas para ouvir aquele homem pregar. Ele conseguia ter estratégia no momento da mensagem. Isso captava a atenção do povo. O povo se reunia, sentava, havia multidão. Isso não é fácil, irmão. Pastor, qualquer um consegue fazer isso negativo. Não é qualquer um que consegue isso, não. Mas Apolo tinha que ser aprofundado no Senhor. Apolo tinha camadas que ele tinha que melhorar, assim como eu e você. Todo dia a gente precisa melhorar na presença do Senhor. Todo dia a gente precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amém? Olha o versículo 25. E este era instruído no caminho do Senhor. O que é instruído? Ele era direcionado. Ele foi ensinado no caminho do Senhor. Olha aqui. E fervoroso de espírito. O que é uma pessoa fervorosa de espírito? Ela está desanimada, ela chega no culto cabeça baixa. Tem um chega no culto arrastado. Tem um chega no culto morrendo. Tem que dar uma injeção de ânimo.
Tem irmão que é fervoroso em oração, tem irmão com a saudação, não está dando glória, não está dando aleluia, um louvor da árvore, da árvore está se levantando, você nem precisa chamar para levantar, quando já está de pé, mas é fervoroso. O que é fervoroso? Ele tem alegria, ele tem disposição. Aí tem irmão que tem disposição para viajar, para passear. Chama o irmão para passear, não está alegre. Aí chama o irmão para as coisas de Deus, o irmão está triste, não está desanimado, não está arrasado. Cadê o espírito fervoroso em você? Quando você chama para as coisas, sabe como o irmão é fervoroso no espírito? Faz um teste, chama ele para orar. Se o irmão estiver alegre, se o irmão é fervoroso no espírito. Irmão, vamos ensaiar, vamos cantar, vamos pregar, vamos orar, fazer um culto de oração, um culto de ação de graça, um culto do lar, o irmão está alegre. Tudo que é de Deus, tudo que é espiritual, o irmão está alegre. Ali disse que Apolo era fervoroso no espírito, nada desanimava ele. Ele era alegre, tudo que era de Deus, relacionado a Deus, relacionado ao reino de Deus, ele estava feliz. Ele tinha alegria do Senhor. O espírito fervoroso é aquele que tem alegria nas coisas de Deus. Não precisa chamar para ele levantar, ele já está levantando. Não, começou o culto, ele já está de pé. Começou a oração, ele já está de joelho. Ele já está dando glória, já está glorificando, ele está exaltando. Aí tem irmão, em casa, o irmão dá glória. O irmão dá glória, a glória está cheia. Meu Deus. Tudo bem, irmão, tudo descendo. Aí você vai ver o meu irmão conversar, uma conversa de altura. Aí o irmão dá uma glória a Deus, você não escuta a voz do irmão. Aí para conversar com um amigo, com alguém na rua, ele fala assim, ó, parecia que está com o microfone na boca. Todo mundo escuta ele, mas o culto na igreja não vai calar. Cadê o Espírito fervoroso? Cadê o Espírito do Senhor? Cadê a igreja cheia do Espírito Santo? Cadê a igreja fervorosa? A igreja que glorifica, a igreja que exalta. Igreja calada está parecendo uma igreja que não é espiritual. Glória a Deus. Sabe, está começando a ser glória. A graça não chega lá. Amém? Você vai chegar com essa força no céu, irmão. Vai lá que você terá na porta. Né? Essa força aí que você vai para o céu. Essa força, essa alegria que você vai servir a Deus. Irmão. Posso estar morrendo, mas eu estou alegre. Porque a minha alegria não depende dos homens, minha alegria não depende do dinheiro, minha alegria ela vem do Senhor. Aleluia. Vamos para a casa do Senhor, eu estou alegre. O que Davi disse? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele falou, alegria vamos para uma festa, alegria vamos para um churrasco, alegria vamos viajar. É isso que ele falou? Não. Alegria quando disseram, vamos à casa do Senhor. Espírito fervoroso. Fala, olha aqui. Então ele era instruído, ele era direcionado, aprendeu o caminho do Senhor, fervoroso em espírito, nada abalava, ele era alegre, ele era feliz. Tudo que era relacionado ao Senhor, ele estava ali na presença de Deus e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. O texto é tão rico. Quem está escrevendo isso aqui é Lucas, tá? Lucas é um médico. Quem está escrevendo ligado? É Lucas. Lucas também é um homem eloquente. Olha a palavra, diligentemente. Diligentemente, ele falava e ensinava. Apolo não tinha conhecimento só para ele. Ele expunha a palavra e ensinava quem quisesse aprender. Bom, você quer aprender a palavra? Ensinar. Ele era alguém que não guardava conhecimento só para ele. Ele tinha prazer e alegria de espalhar o conhecimento para todos. E tem que quer só a palavra para ele. Ele estuda só para ele. Irmão, eu quero estudar aqui, mas é só eu, tá? Vou fazer um estudo aqui, não quero só me atrapalhar, não. Ele só tem um estudo para ele, só quer para ele. Já viu, só quer para ele. Ele não divide, ele não abençoa o próximo, ele não ensina o próximo. Então ele falava e ensinava as pessoas o caminho do Senhor. Ele tinha capacidade para isso. Era alguém que queria o conhecimento não só para ele, mas para todos. Ele queria que todos fossem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, todos fossem renovados, todos fossem aprendessem a palavra de Deus. E Deus usava ele assim. Aí alguém diz: conhecendo somente o batismo de João. O que é conhecer só o batismo de João? João pregava só o quê? Então ele conhecia, ele era poderoso na escritura. Ele é poderoso, ele dominava a palavra de Deus. Só que o texto está dando uma informação importante aqui. Lucas está dizendo que ele conhecia no Antigo Testamento, ele conhecia tudo. No Novo Testamento, e começa aonde? Qual é o livro do Novo Testamento? No Novo Testamento ele conhecia só o batismo de João, só até ali.
O conhecimento dele era tudo? Não. É o que falta em nós. Sabe o que Deus está dizendo aqui com essa palavra? Algo em nós falta. Algo em nós nos completa. Quem que nos completa? O Senhor. A palavra do Senhor vai nos complementar. O que falta em nós, ela vai completar. Olha que interessante isso. Ele conhecia o batismo de João. Pastor, o que é o batismo de João? Vou ser mais profundo aqui. João pregava arrependimento e salvação. É chegar no reino de Deus, preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista pregava o Messias que estava vindo. É, não é? O Messias, a Bíblia diz que João foi chamado a preparar o caminho de quem? O Salvador, o caminho de Jesus. Então, a pregação de João era sobre arrependimento para descer as águas, nascer de novo, ser uma nova criatura, e ele estava preparando o caminho de Jesus. Então, a ministração de João faltava algo. O que faltava? Jesus já veio, e Jesus já morreu por nós. Então, ele não conhecia a morte e a ressurreição, ele não conhecia a plenitude do Espírito Santo, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo com fogo, ele não conhecia que Jesus já veio, que Jesus já morreu por nós e que Ele nos reconciliou, Ele trouxe vida através da morte. E aquele que crê em Jesus mesmo estando morto viverá. Então faltava em Apolo o conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus, da história de Jesus, da narrativa que Jesus veio. Ele ia vir, ele ia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele iria salvar as nações. E a salvação era só por meio de Jesus Cristo. A graça é por meio de Jesus Cristo. A reconciliação é por meio de Jesus Cristo. Então o conhecimento de Apolo era limitado. Aí a Bíblia diz aqui, quero que você entenda algo aqui, versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. O que é sinagoga? O que é sinagoga? Igrejas. Quando ouviram Priscila e Áquila, quem conhece esse casal que eu já preguei aqui? Glória a Deus. Quem é Priscila e Áquila aí? Amém? Priscila e Áquila o levaram consigo. Ele declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha que interessante isso aqui, irmão. Irmãos, tem o espírito de discernimento. O espírito não é invejoso. Priscila e Áquila estavam lá sentados. Apolo estava pregando na cidade de Éfeso. Qual que é a cidade que era? Éfeso. Apolo estava pregando na cidade de Éfeso. Priscila e Áquila eram discípulos de quem? De Paulo. E a Bíblia diz que Priscila e Áquila foram ensinados por Paulo durante 1 ano e 6 meses. Foram discipulados por Paulo. Então eles estão lá vendo a mensagem. E Apolo, aquela eloquência, Apolo pregando, expondo a palavra de Deus, pregando sobre o Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento é só até João. Então, Priscila e Áquila, eles observaram. Seja uma pessoa observadora, mas não aquele observador para criticar, não aquele observador para falar coisas ruins. Tem gente que só fala coisa ruim, mas ser observador para melhorar, pontuar aquilo que está faltando naquela pessoa. Irmão, eu vi sua mensagem, a mensagem foi boa, eu vi que você pregou, Deus abençoou, só está faltando algo. Olha que interessante, irmão. Priscila e Áquila, aqui é o espírito de discernimento. O que é o Espírito de discernimento? Por isso a gente tem que ter o Espírito Santo na nossa vida. A gente consegue ver aquilo que as pessoas não veem. Aleluia. Aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Quando eu sou espiritual, eu consigo ver coisas que as pessoas natural não conseguem ver. Então eles tiveram inveja de Apolo, Priscila e Áquila? Não, mas eles tinham um amor pelo reino de Deus. Sabe o que eles pensavam? Apolo é um grande pregador. Mas se ele conhecer o batismo de Jesus, se ele conhecer a plenitude do Espírito Santo, se ele conhecer que existe morte depois da vida, a ressurreição de Jesus, Apolo vai ser uma grande potência. Apolo vai dar trabalho para o diabo. Eles viram uma potência na vida de Apolo. Apolo pode ser melhorado. Sabe aquela pessoa que sim, eu estou bem, mas você pode melhorar? Todo dia nós podemos melhorar. Aleluia. Se eu prego bem, eu posso melhorar. Se eu prego bem, eu posso estudar e pregar melhor. Se eu sou um bom ensinador, eu posso ensinar melhor. Eu tenho que me aprofundar mais, porque tem irmão que para esse assunto. Ah, não, eu já sei colocar esse instrumento aqui, tá bom. Sabe o que tá bom? O que é o tá bom? Já sei fazer o básico. Deus não quer o básico. Deus quer o excelente. Deus quer o melhor. Deus quer o seu nível máximo.
Então eles viram potencial em Apolo. Deus está olhando para você que nessa noite, Deus está vendo potencial em você. Glória a Mas Deus. você precisa se dispor, você precisa ouvir e querer aprender. E olha que interessante. Priscila e Áquila chamou Apolo no reservado. Aí tem irmão que sai falando para todo mundo. Você viu lá, o irmão prega, mas não sabe o batismo de Jesus. Você viu que o irmão pregou lá, não sabe o Espírito Santo. Aquele irmão ele prega bem, mas não sabe as coisas de Deus. Eles fizeram isso? Eles falaram publicamente para todo mundo ouvir? Não. Eles chamaram Apolo no canto. Reservado. Tem coisa que é reservada. Tem coisa que Deus vai falar no microfone. Para as pessoas ouvir e ter temor de Deus. Mas tem coisa que é reservada. Por isso você tem que ter um espírito de discernimento. Pastor, o espírito de discernimento ele vai te orientar o que você vai fazer. Irmão, chama aquele irmão, o Espírito Santo falando. Chama aquele irmão no canto e discipula ele. Chama aquele irmão que ele é uma pedra para ser lapidado. Chama aquele irmão que ele vai ser um diamante, uma preciosidade. Ele vai ser uma bomba na mão do Senhor. Ele vai dar trabalho para o diabo, mas ele precisa ser lapidado. Tem irmãos que vai ser uma grande potência na mão do Senhor, mas precisa ser melhorado, precisa ser lapidado por Deus, precisa ter camada de Deus. Aleluia. E para isso tem que saber ouvir, irmão. Tem irmão que não quer ouvir, não, só quer falar. Aprenda a ouvir. Aprenda a ser mais humilde. Para de ser soberbo, para de ser vaidoso. A Bíblia diz que Priscila e Áquila chamou Apolo, vem em casa. Eu quero te ensinar algo que você vai ficar surpreendente. E Apolo poderia muito bem negar, sim ou não? Paulo poderia muito bem falar assim, ó, eu não quero ir. Porque a Bíblia diz que ele era o quê? Qual que é as qualidades de Apolo que nós lemos no versículo 1, 24? Ele era o quê? Eloquente. E a Bíblia diz que ele era poderoso na Escritura. Aí Apolo poderia muito bem falar assim, esses dois camaradas aqui, qual que era o ofício de Priscila e Áquila? Alguém lembra? Lembra não? Vamos lembrar os irmãos. Atos 18, versículo de número 2. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia um pouco vindo da Itália, de Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem em Roma, e ajeitou-se a eles. Olha aqui o versículo 3. E como era do mesmo ofício, o que é ofício? O mesmo trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer penas. Aí pensa um pregador eloquente, poderoso na Escritura, vê dois consertadores de tenda. Fala, o que esses caras vão ensinar na Bíblia? Né? É a mesma coisa que um pregador top de linha. Tem uma criança ali, eu vou aprender com essa criança aqui. Eu sou poderoso na Escritura, eu conheço tudo da Bíblia. Mas Apolo teve humildade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser manso e humilde. O que é manso e humilde? Saber ouvir as pessoas. Saber que você é limitado. Que Deus vai mandar pessoas simples e humildes para ensinar você na caminhada com Ele. E a Bíblia diz que fala que Priscila e Áquila, Apolo teve a humildade de ouvir eles. Teve a humildade de aprender com eles. É isso que nós temos que ter. Irmão, quando eu estou aqui sentado aqui, tem as crianças, tem a salvação. Eu aprendo com elas. Tem vocês, eu creio que não saudação, eu aprendo com vocês. Tem até um irmão que foi dar uma mensagem, foi trazer uma mensagem aqui no grupo. Eu falei, eu estou explicando, eu estou alegre, eu quero que o senhor vai pregar hoje. O que é isso, pastor? Eu sou nada. Sou muito mais conhecedor da Bíblia do que eu. Falei, não, varão, estou aqui para aprender com você. Aleluia. Todos nós vamos aprender juntos. Eu não sei tudo não, irmão. Tem coisa que eu nem conheço. Eu estou aqui para aprender com vocês. E vocês aprendem comigo, aprendem com vocês. É um aprendizado. É não, irmão Fábio? Um aprende com o outro. Nós estamos aqui para isso. Eu aprendo com um, aprendo com o outro. Eu aprendo com as crianças. Eu aprendo com os anciões. Eu aprendo com os mais novos, com os mais velhos. Eu aprendo com vocês. Então a gente tem que ter a mente aberta para aprender as coisas de Deus. E tem gente que Deus vai mandar pessoas simples para nos ensinar. Mas se Apolo não estuda, Priscila e Áquila, o ministério dele vai ser grande. Porque Priscila e Áquila foi indispensável na vida de Apolo. Eles estenderam o conhecimento de Apolo. Tem pessoas que vão entrar na tua vida, que você já tem o conhecimento, mas vai abranger mais o seu conhecimento do Senhor. Esteja preparado para receber pessoas. Esteja preparado para ouvir pessoas. Que as pessoas vão trazer um conhecimento que você nunca viu. E vai melhorar o seu ministério e vai crescer em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que
Começou a falar ousadamente. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e declararam, mas pontualmente caminho sempre. Então, Priscila e Áquila fez o quê? Priscila e Áquila chegou até Apolo. E o que faltava em Apolo, eles completaram. Apolo, até onde você conhece a palavra? Eu conheço Gênesis, até Malaquias. Você conhece os pequenos profetas? Eu conheço os pequenos profetas. Você conhece Mateus? Conheço. Você conhece a história de Jesus? Conheço. Conheço só até o batismo de João. Você conhece a plenitude do Espírito Santo? Não conheço. Então você sabia que o Espírito Santo está aqui na terra? Você sabia que o Espírito Santo usa? Você sabia que quem prega não é nós, é o Espírito Santo? Tudo é para Ele, tudo é para a glória dele, é para Ele, é para o Senhor Jesus. Jesus, se você crer nele, mesmo estando morto, você vai viver. E Apolo assim, é mesmo. Olha que palavra maravilhosa. Apolo começou a ser cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus. Ele começou a nivelar, diz que Deus tem que nos nivelar, Deus tem que pontuar coisas na nossa vida. Tem coisa que a gente está errando, fazendo errado, e Deus vai mandar pessoas para nos pontuar. Não, você está fazendo isso aqui, está errado. Isso aqui não está na Bíblia. Irmão, Deus quer melhorar você nisso aqui. Você tem que estar pronto para ouvir, irmão. Senão o seu ministério vai ser limitado. Deus quer que você seja uma potência na mão dele, mas Deus vai pontuar algumas peças na sua vida. Amém? Deus poderia muito bem mandar anjos para pregar. Ia ser melhor que nós. Poderia ou não poderia mandar anjos para pregar? Podia estar um anjo pregando. Ia pregar muito melhor que eu. Muito melhor que qualquer um aqui. Mas Deus quer isso? Não, Deus mandou nós pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Isso aqui é para quem? É para anjo ou para gente? Isso é para nós. E de pregar o Evangelho. Deus quer pessoas falhas, limitadas, porque nós dependemos dele, da graça dele. Aleluia. Anjo era perfeito, mas nós somos imperfeitos. E na nossa imperfeição Deus nos completa. Aleluia. Por isso que nós dependemos dele. Aí a Bíblia diz aqui, ó, presta atenção. Querendo ele passar a carga, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos ao que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha como mudou, não preste atenção. Vamos dar uma pausa aqui. Olha como que mudou a pregação de Apolo depois que ele foi discipulado por Priscila. Olha o versículo 2. Era instruído no caminho do Senhor, fervoroso espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Não é isso? Olha o 28. Olha como o texto muda. Olha como o texto vai mudar. 28. Porque com grande veemência, olha aí, mudou. O que é grande veemência? Todo mundo estava vendo. Era algo notável, algo que todo mundo via, enxergava, contemplava. Com grande veemência, convencia publicamente. Olha como abrangiu. Olha como o ministério de Apolo cresceu. Olha como o ministério de Apolo foi melhorado, foi pontuado depois que ele foi discipulado por Priscila. Foi notório a presença de Deus. Foi notório para todos que Apolo convencia publicamente. Todo mundo via. Todo mundo contemplava os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Sabe o que Apolo pegava? Apolo pegava o Antigo Testamento e revelava o Cristo. E todo o Antigo Testamento é uma sombra de Jesus Cristo. É uma preparação para Jesus Cristo. Apolo nivelava o Antigo e o Novo Testamento. E mostrava que tanto o Antigo como o Novo, Cristo era o centro. Cristo era o centro. Cristo era o Salvador. Cristo era aquele que iria nos salvar e remir os nossos pecados. Apolo pregava tão veemente. Apolo pregava de uma forma tão extraordinária a oratória dele, a forma dele ministrar, que ele prendia a atenção de todo mundo. Todo mundo queria saber. Quando ele começava a história, o povo queria o final da história, e todo mundo ficava. Até Apolo terminar de pregar, todo mundo ficava, ninguém ia embora, todo mundo estava com sede da palavra, todo mundo estava com vontade de ouvir ele pregar, todo mundo estava com sede de ouvir ele ministrar a palavra do Senhor. Tinha aquela sede no povo. Agora os irmãos chegam na igreja, desanimados. Não é mensagem, acaba logo. Você tem que ter fome e sede de justiça. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que ainda obedecem a palavra. É a
palavra que vai nos nivelar, é a palavra que vai nos cultuar, é a palavra que será na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, versículo 19: enquanto, depois vai para o capítulo 19 primeiro. Enquanto Apolo estava em Éfeso, Paulo estava em Corinto. Só que depois inverteu. Sabe o que esse Iago falou? Rapaz, Apolo é uma potência para estar na igreja de Corinto. Apolo vai ser grande na presença do Senhor. Não tinha inveja de Apolo, nós queria que Apolo fosse grande. Sabe aquele irmão que você olha e fala assim, irmão, deixa eu pensar em você. Já viu aquele líder que vai chamar alguém para pregar? E fica com ciúme? Ah não, vou chamar o irmão, não prega mais que eu. Ah não, vou chamar o irmão, vai ser mais usado que eu. Aí fica a inveja. Nós não devemos ter um sentimento de inveja. Nós devemos ter um sentimento de amor, de crescimento espiritual, que todos venham crescer juntos e unidos no Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que em Atos 19, acompanha comigo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e acharam ali alguns discípulos. E disse: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, enquanto Apolo chega em Corinto, Paulo estava em Éfeso. Olha como inverteu a situação. E a igreja de Corinto, presta atenção, a igreja de Corinto era uma igreja extraordinária, mas tinha muitos defeitos. Aonde Paulo vai escrever esses dons espirituais? Em 1 Coríntios. Quantos dons espirituais existem? Quantos dons espirituais existem? 9. Paulo revela em Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, os dons espirituais. Então era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas uma igreja que tinha problema. Alguém sabe qual é o problema da igreja de Corinto? Dissensões. Pastor, a palavra chique é essa, dissensão. Traduz para nós aí. Alguém sabe o que é dissensões? Sei não, pastor. Contenda. Briga. É uma igreja que tinha contenda, uma igreja que tinha quem é o melhor, quem faz mais. Tinha divisão. Tinha imoralidade sexual dentro da igreja. Que isso, pastor? Era a igreja de Corinto. Tinha problema, precisava de alguém com pulso firme, precisava de alguém ousado, precisava de alguém cheio do Espírito Santo para chegar lá e pôr ordem. Aí ela disse que Apolo era eloquente. E começaram, sabe o que começou a ter? Comparações entre Apolo e Paulo. Alguns irmãos falavam assim, depois eu vou colocar qual versículo vai ser isso daí para os irmãos de base bíblica. Paulo, tu és muito bom nas escrituras das cartas, mas em espírito está com nada. Sabe, em outras palavras, sabe o que o povo está dizendo? Paulo, quando você escreve as cartas, tem unção, tem presença, mas quando você está em pessoa física para pregar, não prega nada. Apolo prega melhor. Apolo é eloquente, Apolo sabe falar bem, Apolo é ousado, Apolo sabe pontuar as palavras, Apolo pega o antigo e joga no velho, o velho joga no novo, e Jesus é o centro, e eu entendo, eu consigo entender o que ele está pregando, ele é um cara. Aí, Apolo queria isso, Paulo queria essa divisão, e Apolo e Paulo estavam como? Tranquilo, porque Apolo e Paulo serviam o mesmo Deus, serviu o mesmo Senhor. A todas as saudações que foram dadas estão dentro dessa palavra aqui. Leram que Deus opera tudo em todos. Deus é um só. E nós somos o quê? Eu sou a videira e vós os ramos. E sem mim nada podeis fazer. Então todos nós somos cooperadores de Jesus Cristo. Todos nós fazemos a mesma obra e servimos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Rei. Aleluia. Não tem melhor que ninguém. Somos cooperadores, somos trabalhadores de Cristo. E quem que divide o povo? A igreja. Paulo e Apolo estavam tranquilos, mas a própria igreja estava fazendo facção. Alguém sabe o que é facção? Pastor, facção eu só sei lá do Rio de Janeiro. É aquele negócio que invadiu lá, matou o povo, né? É isso, não é essa facção que eu estou falando. Facção é o quê? Vou dar um exemplo para você dentro da Bíblia. Falaram que Jesus expulsava o demônio, porque ele era demônio.
Aí diz assim: o reino, se eu expulso demônio por ser demônio, o reino será dividido. Mas se eu expulso demônio sendo o Senhor, o meu reino irá se manter. Porque o reino dividido, ele se mantém. O reino dividido, ele se parte, ele se rompe. O que é facção? Divisão. O que é facção? Contenda. O que é facção? Um quer ser mais do que o outro. Um quer seguir um, o outro quer seguir o outro. Aí tem aquela loucura lá. Começaram a comparar Apolo com Paulo. Começaram comparações. Você acha que tem comparação da igreja? Você acha que tem irmão que não identifica mais um do que o outro? Tem ou não tem? Não, quando a igreja do irmão aqui lá, eu identifico mais com ele. Mas ele está pregando Jesus, ele prega a salvação, ele prega Cristo, ele prega a cruz, ele serve o nosso Deus. Então não tem problema nenhum. Agora, se você estiver seguindo alguém que não prega Jesus, que não fala de Jesus, que Jesus não é o centro, toma cuidado. Toma cuidado. Porque Paulo diz: aquele que prega outro Jesus, outro Senhor que nós pregamos, toma cuidado. Toma cuidado, você está caindo bem rascado. Não é o verdadeiro evangelho do Senhor. Amém? Amém. Olha aqui. Verso 26, né? Já li. Vamos lá aqui. Atos 18, versículo 11. Olha o que diz. E ficou ali 1 ano e 6 ensinando entre eles a palavra de Paulo. Plantou na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses. Pensa numa igreja de grata. Uma igreja de grata. 1 ano e 6 meses Paulo pregou. Quanto tempo Paulo ficou em Corinto pregando, ensinando, semeando a palavra? 1 ano e 6 meses. Aí Apolo chega com eloquência, um homem didático, um homem que falava bem, um homem que prendia as pessoas, um homem que pregava de uma forma extraordinária, que era o dom que ele tinha conhecimento de Alexandria, de vários livros que ele leu, mas ele começou a ter a graça de Deus. Ele começou a ter a presença de Deus e chamava a atenção do povo. Aí começou a comparar o que Paulo fez em 1 ano e 6 meses, a Paulo fez em 6 meses. O pastor fez aqui em 3 anos, o outro pastor chegou aqui em 1 ano, já fez tudo. Apolo é maior que Paulo. Começou a fazer essa comparação. Certa vez Jesus chegou, o discípulo estava discutindo quem que era o. Quem que era o? O que Jesus falou? O que vocês estão discutindo aí? Vai acontecer isso aí. Aí Pedro, tem certeza que Pedro falou que era. Certeza. Vai lá que Pedro não estava armado. Mexe com Pedro arrancou a orelha. Só que ele mirou lá na cabeça, mas acertou na orelha. Estava escuro, não via nada. Pedro é matador. Pedro estava lá discutindo. Pedro é o centro das atenções. Pedro queria ser o maior. Pedro é o cara complicado. Aí está aquela discussão. Aí Jesus chegou lá e para o processo. Aquele que for o menor no reino de Deus será o? Não tem maior. Aquele que for servo será grande e reconhecido na presença do Senhor. Aleluia. Aquele que for trabalhador, aquele que for cooperador, aquele que estiver no reino de Deus, eu receberei coroa e galardão. Aquele que tiver obras, galardão pelas obras. Então a Bíblia diz que fez sua comparação. E aonde está isso, pastor? Muito fácil. 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, versículo 1. A igreja é tão complicada, sabe, que eles começaram a comparar as pregações. Começou a comparar a pregação de Paulo com a pregação de Apolo. Olha o que é isso, irmão, bagunça. Começou a comparar a pregação um com o outro. Pastor, vamos lá com base de 1 Coríntios 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Preste atenção. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está falando assim: eu me limitei, eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui a vocês com palavras humanas,
mas eu cheguei até vocês com o poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Para que a fé de vocês não apoiasse nos homens, não apoiasse na pregação dos homens, que a fé de vocês não se apoiasse em estrutura humana, mas se apoiasse no poder do Espírito Santo de Deus. Então Paulo pregava com poder de ministração. O foco de Paulo não era persuasão de palavras. O foco de Paulo era demonstração de poder, para que a fé dos homens não se apoiasse em palavras, mas se apoiasse no poder de Deus. E Apolo, ele tinha outro segmento. Apolo tinha outra visão. Apolo, ele focava na mensagem. Apolo pregava a Bíblia. Apolo se fortalecia na palavra, mas Deus operava tudo em todos. Tanto Paulo como Apolo eram importantes para o reino de Deus. Nós que fazemos comparações desses, nós que o diabo fica brincando com a gente. Olha, o irmão lá é melhor, o irmão lá prega mais, o irmão lá canta mais. Aí eu já vi irmãos, não aqui nessa igreja, misericórdia, né? Não tem espírito de facção aqui não. Tem? Tiveram aqui fazer igual ao Rio de Janeiro. Chamar o Bob, meter bala, chamar o Trump, cara. Bicho, o Trump manda um isso de nós aqui, misericórdia. Deixa o Trump aí. Olha aqui, irmãos. Preste atenção. Toma água, respira. O foco deles era diferente, mas Deus estava operando tudo em todos. Tem pessoas, preste atenção, tem pessoas que Deus vai usar com palavra, tem pessoas que Deus vai usar na demonstração de poder, tem pessoas que Deus vai usar com cura, tem pessoas que Deus vai usar no louvor, mas todos estarão focados em Deus. Aleluia. Todos estarão servindo ao Senhor. O reino de Deus só tem a ganhar. A igreja não pode ter divisão. A igreja não pode ter comparação. Eu sempre escutei alguns irmãos, não nessa igreja, como eu falei, né? E outras. Eu só vou na igreja se o fulano está pregado. Se o irmãozinho lá pregar, se o levita tal for, eu vou. Mas se o levita ali, ou não. Aí começa a ter comparações. Mas não estão adorando o mesmo Senhor? Não está adorando o mesmo Deus? O foco não é Jesus. O foco não é o reino do Senhor. O foco não é a presença de Deus. Deus vai operar do mesmo jeito, irmão. Claro que tem irmão que tem uma eloquência melhor, não fala bem. Outro irmão já fala ameaçado, mas Deus está operando tudo. Deus está operando tudo em todos. Então cada um tem uma forma de agir. Aí em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios agora, 10. 2 Coríntios 10. Olha para vocês verem. Os irmãos achou? 2 Coríntios 10. Amém. Para que não pareça como quiseram intimidar por cartas. Olha o 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Isso aqui está falando de Paulo. Paulo, as suas cartas são maravilhosas. Paulo, quando eu leio as suas cartas, você está presente, Deus, mas quando você está presente em pessoa, a pregação é fraca. Mas de Apolo é melhor. Comparação. Quem faz isso? Agora eu quero fazer uma pergunta. Pergunta polêmica. Quem faz isso? O diabo, presta atenção. Espero falar as opções. O diabo ou a carne? Diabo ou a carne? Ei, vou soltar a mão para você. Diabo ou a carne? Agora é a carne. Quem gosta de dividir as coisas? Quem gosta de comparar? Quem gosta de ser melhor? Ficou dividido, não ficou? Pastor, acho que é o diabo. Pastor, acho que é a carne. Só nessa pergunta eu já dividi vocês. Só numa pergunta eu já dividi vocês. Tudo coopera para a carne, tudo coopera para o diabo. Quem tem a ganhar? Não tem divisão? O diabo só tem a ganhar. Mas a carne gosta. Se viu uma pergunta eu dividi vocês? Uma pergunta eu dividi vocês, irmão. Era só um teste que eu estava fazendo. Vê a inspiração de Deus agora. Faz essa pergunta pro povo aí. Nem estava aqui no esposo, tá? Vocês olham no esposo, não tem nada disso aqui. Fiz a pergunta agora. Tem coisa que Deus revela na hora. No altar. Você tem que estar conectado com o Espírito Santo para entender isso aí.
Aí vocês veem, surgimento de facções, é a divisão da igreja. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 1, 10. Vamos lá que eu estou quase finalizando. 1 Coríntios 1, 10. 1 Coríntios 1, 10. Amém? Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Está aprendendo o que é dissensão? O que é dissensão? Contenda. Aprendeu? E passou? Divisão, né? Divisão, aí sim. Antes sejais unidos. A igreja de Deus tem que ser como? Unido. Não, pastor, não gosto do carro dele, porque ele não. Ele não mais gosta dele, não. Ele não é metido. Olha a roupa dele, olha o calçado dele. Eu sou mais simples, sou mais humilde, pastor. Não dá certo, não. Não, tem que ser unido. Em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. O nosso Deus, ele é dividido? Não. Ou ele é um só? Só. Então significa que ele é unido. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contenda entre vós. Irmão Paulo, dentro da prisão, recebeu uma carta. Tal do crente terra grande, não tem? Vão estar preso, recebeu uma carta. Paulo, Chloe e a sua família estão divulgando que há contendas dentro da igreja de Corinto. Vão estar presos. Paulo estava preso aqui. Ele recebe uma carta que tinha um problema na igreja de Corinto. O problema é para correr ou o problema é para resolver? Quem gosta de correr de problema aí? Ninguém? Está todo mundo sendo espiritual. Está todo mundo ficando crente, não está? Quem que resolve o problema? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu sei que sua casa, eu sei que lá no serviço tem um problema para você resolver e fala. Irmão, aqui tem uns problemas lá para você resolver lá. Irmão, aqui tem uns problemas lá para resolver. Deus resolve, né? Clama a Deus que Ele resolve. Olha aqui. E a carta que ele recebeu foi de contenda. A contenda é entre vós, a contenda na igreja. Irmão, por que na igreja tem cheio de problema? Cheio de contenda? É tudo dentro da igreja. É o que está na Bíblia aqui, irmão. Eu não. Estou querendo separar aqui, quero de vocês. Quero dizer isso, que cada um de vós. Aí, qual que é a carta que Paulo recebeu? Eu sou de Paulo. Aí Paulo vai escrever para a igreja. A resposta de Paulo. Gente, olha a maturidade desse homem. Esse homem aqui, irmão, Paulo, quanto mais eu leio sobre esse homem, mais extraordinário foi. Olha a resposta de Paulo. Paulo pegou o problema e foi resolver o problema com uma carta. O que Paulo escreveu? Quer dizer que cada um de vós, eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cefas. Sabe quem é Cefas? Quem é Cefas? Pedro. E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Tá, igreja? Então a pergunta aí tem: foi Paulo crucificado por vós? Foi Paulo que morreu por nós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Olha aqui, presta atenção. Paulo está dizendo que há uma divisão na igreja. E a divisão, quem está fazendo não é Apolo. Quem está fazendo a divisão não é Paulo. Quem está fazendo a divisão não é Jesus Cristo. Não é Pedro, é a própria igreja. A igreja está falando assim: eu sigo Paulo. Aí outros: eu sigo Apolo. Eu sigo Pedro. Eu sigo Jesus. Ninguém segue ninguém. Para mim é pior ainda, né? Segue ninguém. Me identifico com ninguém. Tá para quê na igreja? Só fazer bagunça. Tá para quê na igreja? Só não tem nada para fazer. Estou aqui na igreja. Estou aqui ouvindo. Você sabe que tem gente que vem para fazer nada? Tem ninguém que faz isso aqui não, né? Tem gente que vem para fazer nada, só para ficar olhando a vida dos outros. Você viu aquela roupa da irmã? Você viu como é que a irmã orou? Você viu como é que a irmã deu a saudação? Errou todas as palavras. Do pessoa foi tudo. Você viu o irmão ali cantou? Não entendi nada que o irmão pregou. Não entendi nada que o irmão cantou. Não entendi nada se o irmão errou lá na bateria, o irmão errou lá, na virada. Coisa feia. Você viu o irmão tocou lá e errou a nota do instrumento? Tem um que vem só para trazer o quê? Fermento. Só fariseu também com frequenta culto. E Jesus estava no culto, estava cheio de fariseus lá, tentando pegar Jesus para matar. Eu quero que ele erre, eu não mato ele. Tem gente que gosta de você, mas queria que você estivesse no culto hoje.
Amém, irmãos? Amém. Aí tem aquela divisão. Olha aqui. 1 Coríntios 16. Passa aí rapidinho. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Vamos ficar mais em 1 Coríntios. (16, 12). Amém? E acerca do irmão Apolo, roguei que muito fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir embora. Irá, porém, quando lhe oferecer boa ocasião. Paulo chegou em Apolo e falou assim: Apolo, vai lá para a igreja de Corinto. Sabe que Apolo virou para Paulo e falou: vou não. Não é a hora. Porque lá na igreja está cheio disso e disso. Lá na igreja está cheio de irmão feminino um ao outro. Um está falando que eu sou de Apolo, está falando que eu sou de Paulo. E Paulo e Apolo tinham um grande relacionamento, porque eles entenderam que eles serviam o mesmo Senhor. Eles não eram rival. O diabo quer nos rivalizar, sabia? O diabo quer trazer comparação. O diabo quer dividir você e seu marido, você e sua esposa, você e seus filhos. O diabo quer trazer divisão, mas Deus quer trazer união. Aleluia. Tudo tem a hora certa. Apolo falou assim: não é a hora certa de mim. Quando tiver boa ocasião, eu irei ter convosco. Tudo há um tempo determinado. E sabe que às vezes o seu líder, não vai em tal lugar. Aí Apolo estava conectado com Deus. Apolo falou assim: não é o momento de eu ir agora. Porque se eu for lá, vai trazer mais problema, vai trazer mais dificuldade. Não é o momento certo. Tudo tem a hora certa de Deus. Tudo tem a hora certa de Deus agir. Amém? O último versículo da Bíblia, 1 Coríntios 3, 4. 1 Coríntios 3, 4. Vai dizer assim: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha aqui, irmão. Paulo está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. E conforme o que o Senhor deu a cada um. O versículo 6, Paulo vai usar uma metáfora poderosa para tirar toda a confusão, tirar toda a dissensão, tirar toda a contenda no meio da igreja. Olha o que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo: eu posso começar a obra, mas quem vai terminar é Jesus Cristo. Eu posso plantar alguma coisa, alguém pode ir lá e regar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Porque aquele que plantou, aquele que regou, não é nada, mas é Deus que opera tudo em todos. É o Senhor, tudo é para a glória do Senhor, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Se tem algum irmão que canta, que prega, que fala bem, que é eloquente, que é cheio do Espírito Santo, tudo é para a honra e glória do Senhor. Não é para comparar com ninguém. O irmão é melhor que ninguém. Todos nós trabalhamos com o mesmo Senhor. Todos nós temos o crescimento em Deus. Paulo vai tirar toda a divisão com uma metáfora. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Não adianta nada pregar bonito, cantar bonito, falar bem, mas se não tiver a presença de Deus, se não tiver a graça do Senhor, se não tiver a unção do Espírito Santo, nada cresce, nada floresce, nada dura para sempre. É Deus, irmão. Glória a Deus. A unção, a presença de Deus. É Ele que faz. Nós não somos nada. Amém? Esse culto aqui é para Ele. Aleluia. Quando você sobe e canta, é para Ele. Não é para os homens. Para Deus. Amém? Entenda isso. Não adianta nada. Tem uma igreja bonita, tem uma igreja que fala bem, grandes pregadores, grandes músicos, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, adianta alguma coisa? Casa bonita, ventilador, tudo bom e melhor, poltrona. Como é que é o nome do negócio aqui? Vamos ver versículos. Telão, né? Não adianta nada se não tiver a presença de Deus. O mais importante é a presença de Deus. Ela é primordial, ela é essencial para as nossas vidas. Amém?
explicar para onde deixou. Seja eloquente, estude a palavra, se aprofunde na palavra, porque a graça ela vem do Senhor, a presença vem do Senhor. Amém? Ensine e tenha amor em ensinar as pessoas o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero dar os recados aqui importantes. Vamos colocar de pé. Tem alguma invalidez no reino de Deus, irmãos? Alguém é inválido no reino de Deus? Hein, igreja? Alguém é inválido no reino de Deus? Não. Não. Tem alguma invalidez no reino de Deus? Não. Alguma invalidez? Não. Por quê? Cada um de nós somos importantes para Deus. Amém? Irmãos, não esqueça da rifa, domingo. Os irmãos já pagam, os bloquinhos. Pastor, não vendi, ficou faltando 2, 3. Não tem problema não, pode trazer. Amém? Se você conseguir, você traz. Em nome de Jesus. E congresso. Cadê os irmãos animados? Cadê os crentes fervorosos de espírito? Sabe o que me falaram aqui, irmãos? Não é para rir não. Irmão, você tirou isso aí, né? Não é para rir não. Não é para rir não, rapaz.